Olá, gente. Eu quero falar um pouco hoje sobre as tentações, porque muitas vezes, quando a gente está no deserto, a gente é tentado a desistir, a gente está em algum momento de fraqueza e aparecem pessoas para encorajar a gente a arrumar outra pessoa, a mostrar que tem possibilidade de ser feliz, que Deus é amor e que a gente não é obrigada a estar lutando por algo que talvez não tenha mais jeito, ou que aquela pessoa não quer, e que se aquela pessoa não quer, não tem jeito. Mas eu digo a vocês, nada é impossível para Deus. E um casamento que foi selado, que foi feito, uma aliança não é quebrada. Mesmo quando um lado quebra a aliança, o outro lado não deve quebrar. E é por isso que a gente está aqui, nessa batalha, nessa luta. Porque mesmo o seu cônjuge não querendo o casamento, você está na batalha sem a sua quebra de aliança. Mas as tentações do mundo não irão deixar de existir. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, diz: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal." Nossa realidade de pecado nos mostra que a tentação é inevitável. Até Jesus voltar, seremos sempre pecadores por natureza. Nessa realidade, há duas fontes de tentação. A primeira é a nossa própria natureza, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São essas coisas que dominam o homem. Essa passagem está em Mateus, capítulo 15, versículo do 19 ao 20. Naturalmente, somos pecadores. As nossas ações são simplesmente um sintoma da doença que permeia o nosso corpo até o nível genético. Porém, a segunda fonte que agrava essa situação são as tentações de que Satanás e seus agentes lançam contra nós. Jesus permaneceu. Em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, diz: "No deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo." Paulo nos convida a vestir o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Satanás utiliza circunstâncias, pessoas, ocasiões e as nossas próprias fraquezas e nos influencia, mesmo que não verbalmente, e nos afasta de Deus a pecar. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que a tentação é inevitável, logo não é pecado. Deus não vai condenar você por ser tentado. Você não precisa pedir perdão a Deus por ser tentado. Além disso, Deus não vai permitir que Satanás e seus anjos lancem sobre você tentações mais fortes do que você possa aguentar. Isso é bíblico. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e nos permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Não permitirá, certo? Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Porém, pecamos quando acalentamos deliberadamente essa tentação em nosso coração, mesmo sem ter cometido um ato pecaminoso. Quando consideramos prazeres e supostos benefícios de ceder ao pecado, quando acariciamos os pensamentos, damos lugar para que a tentação se consolide em nossa mente. Por isso que Jesus disse: "Aquele que se irar contra seu irmão ou guardar mágoa contra ele, mesmo tendo dito que o perdoou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura." Isso está em Mateus capítulo 5, versículo do 21 ao 32. Já pecou em seu coração. A partir daí, o ato pecaminoso e as suas consequências são as manifestações externas de atitudes internas já acalentadas, elaboradas e esquematizadas. Outro aspecto a ser considerado é que Deus não tenta ninguém.
Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quem faz tal coisa é o diabo. Deus apenas permite que algumas dificuldades nos sobrevenham a fim de que nosso caráter seja burilado. O fato de estarmos inseridos em um grande conflito faz necessário que os efeitos negativos do pecado fiquem patentes diante de toda a humanidade e do universo. Por isso, devemos nos posicionar quanto às nossas tentações. O primeiro passo que devemos dar é o de não darmos espaço ou oportunidade a qualquer tipo de tentação. Como podemos fazer isso? Vigiando nossos olhos, pensamentos e atitudes. O sábio Salomão diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Reivindicando suas honestidades perante seus amigos. Jó disse, está em Jó 31, capítulo 1, fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela. Se você deseja vencer o pecado, não vá a lugares, nem dê ocasião a pensamentos e imagens que possam levá-lo à tentação. Exercite a sua mente a pensar nas coisas lá do alto. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. Então, gente, é importante que a gente entenda que o pecado não vai deixar de... O pecado não, a tentação não vai deixar de surgir. Elas vêm. O diabo vai sempre apresentar coisas ilusórias, assim como fez com os nossos cônjuges, que apresentou a tentação. E ele, fraco, se deixou levar, se deixou atrair por aquilo que os seus olhos viram e seu coração desejaram. Então, foquem nas coisas do Senhor e permaneçam na fé. Não se entregue às tentações, por mais solidão, por mais carência, por mais pensamentos que possam vir, de que você possa seguir. A gente sabe, a gente busca e a gente entende que Deus vai restaurar. Em algum momento, Deus vai fazer o melhor em nossas vidas e restaurar nossa família. Não vale a pena se entregar por momentos de fraqueza. Fique firme, porque o seu milagre vai chegar na hora certa. Deus está preparando esse momento. Não ceda às tentações, porque as tentações vêm para nos desfocar, nos atrasar e nos tirar do caminho certo, que é o caminho de Deus, de consagração, de santificação, de luta e batalha pela nossa família. Não caia nas tentações, porque as tentações vão te atrasar a tua restauração. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Me desculpa porque tem uma parte aí em que minha filha vem falar comigo. Eu não vou cancelar o vídeo por conta disso, porque o vídeo foi extenso, já tinha sido preparado e em algum momento ela falou. Me desculpem aí. Fiquem todos na paz e Deus abençoe.